professora Luciana, que vai dar aula de hoje, e hoje a gente vai aprender sobre docking, né? E também sobre visualizações com SPIMOL e tudo mais. Luciana, é com você, vai lá. Bom, gente, vocês estão vendo a tela, né? Eu vou nessa aula. Deixa eu ver aqui rapidinho. Tá. Bom, nessa aula eu vou falar um pouco do docking, eu vou falar, na verdade, da técnica da dinâmica também, né? O professor estava falando um pouco antes sobre a dinâmica molecular, vou mostrar para vocês aqui, mas bem rapidinho, o foco mais é o docking, tá? E diferente do que eu fiz na outra aula, que a gente vai ficar trocando de tutorial e voltando para teórico, eu acho que eu consigo dar a teórica toda, porque a gente não tem, assim, muita coisa que demore muito tempo, tá? Então, eu vou falar direto, aí depois a gente vai para o tutorial, tá? O tutorial já está lá no site, quando chegar eu vou mostrar para vocês direitinho. Então, a aula 2, só para lembrar da aula anterior, que a gente começou a falar de bioinformática estrutural, né? Então, a gente falou que a bioinformática estrutural, ela é a parte da bioinformática que relaciona a análise e a predição de estruturas tridimensionais. No caso, pode ser a gente trabalha tanto com as estruturas experimentalmente resolvidas quanto os modelos computacionais, tá? Isso tudo entra na bioinformática estrutural. E a gente começou a falar da modelagem molecular, né? No caso, a gente falou rapidamente que são técnicas computacionais, tá? Que simulam o comportamento das moléculas e desses sistemas moleculares em termos atomísticos, porque a gente trabalha com a estrutura vai até o átomo. E aí a gente começou a falar da predição teórica das estruturas, né? A gente fez um tutorial de Modler, né? A gente prediziu uma estrutura que não existe, né? Experimentalmente resolvida, mas a gente conseguiu fazer o modelo dela, então a predição teórica dessa estrutura. E depois a gente hoje vai começar a falar sobre o docking, né? Eu vou mostrar para vocês um tutorial bem rápido de docking. Não é uma coisa muito complicada. Vou falar um pouquinho de dinâmica molecular, um pouquinho no final dessa parte teórica. O métodos quânticos eu não vou falar, mas ele entra na bioinformática estrutural também. Ó. São cálculos um pouco mais rebuscados, tá? Que podem até resolver a questão de interações químicas, mas não é muito a minha área, né? Então, eu não vou entrar nessa questão de métodos quânticos. Bom, então, o que contribui com o entendimento desse processo que a gente trabalha com esses modelos computacionais, né? Então, quando a gente tem a estrutura, a gente consegue ter algumas informações do reconhecimento molecular, a gente consegue trabalhar com desenho racional de fármacos, ou seja, construir novos fármacos, novas drogas, né, através desse conhecimento que a gente tem da estrutura. A gente trabalha com a estabilidade de macromoléculas também, né? No caso, a gente sabe que a molécula no nosso sistema ela não fica parada, então ela tem um momento em que ela tem um reconhecimento e uma estabilidade entre ela e a mudança conformacional entre as estruturas, né? Então as estruturas elas estão ali em grupo e elas têm um reconhecimento e tem mudanças conformacionais para chegar nesse reconhecimento, tá? Então, todos esses métodos computacionais que a gente tem de modelagem molecular, ele vai no nível atomístico. Então, a gente trabalha até os átomos aí. Então, aqui na figura, por exemplo, a gente vê os átomos aqui explicitamente, tá? E algumas técnicas experimentais a gente não tem essa ideia de átomo. Para nesses métodos, a gente tem essa ideia de átomo também, até a escala atomística e, normalmente, como a gente trabalha com computador, de baixo custo. Então, a gente vai focar em duas coisas inicialmente, né? O reconhecimento molecular, né? Então, a gente tem as interações entre duas ou mais moléculas, tá? Elas se reconhecem entre si, elas interagem entre si, e esse reconhecimento, ele é químico, ou seja, existem interações entre essas moléculas, ou geométrico. É químico e geométrico, desculpa, né? Um ou outro. É químico e geométrico, ou seja, elas interagem entre si e elas têm um encaixe entre elas, tá? Que formam aí um complexo estável ou não, dependendo do sistema que você está trabalhando, tá? E a gente também vai falar sobre desenho racional de fármacos um pouco mais rápido, porque é praticamente a mesma coisa que a gente vai trabalhar de Doppler, tá? Então, investigar esse reconhecimento entre essas estruturas ter a predição de ligantes, né, a identificação de alvos, descoberta de compostos livres, ou seja, compostos
que a gente pode estar testando experimentalmente, e a predição desses complexos proteína-ligante, tá? Mais uma vez, eu vou focar um pouco mais em proteína, mas isso também pode ser feito para outros tipos de macromoléculas, como DNA ou RNA também, tá? Então, ele não é exclusivo para proteína-ligante. Então, o que a gente faz com essa predição de complexos proteína-ligantes? A gente tenta ter informações sobre o que acontece com essas moléculas moduladoras de atividades, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui na nossa figura uma molécula que ela é ativa, né? Uma proteína ela é ativa, sem ter nada ali, e quando ela tem uma ligação entre ela e outra molécula, no caso desse ligante aí, ela fica inativa. Então, ela tem uma modulação de atividade através de uma outra molécula, tá? Então, através de uma ligação e encaixe entre essa molécula, a gente tem essa modulação de atividade. No caso, esse encaixe, a gente pode simular ele através da técnica de atracamento molecular ou docking, tá? Através do computador. Então, o atracamento molecular ou docking, ele é um método computacional utilizado para predizer essa orientação preferencial de uma molécula com uma outra molécula, tá? Então, como ele pretende se ligar ou como ele se liga em relação a outra, através disso, fazendo um complexo químico estável, tá? Essa técnica, ela existe em vários níveis, tá? Um dos níveis, que é o primórdio do docking, é o docking rígido. É um receptor rígido e o ligante rígido. É como se fosse o modelo chave-fechadura. Ou seja, nós temos o receptor de uma forma, o ligante de uma forma que vai ser complementar a ele, e eles se encaixam, tá? Não existe nenhum movimento entre eles. É como se fosse esse joguinho, né, de encaixe de peças. Então, esse é o nível mais básico do docking, que é o nível antigo dele, tá? Mas ele ultimamente a gente consegue realizar ele, tá? Ele ainda é muito utilizado, docking rígido, completamente rígido. E a gente tem os níveis do docking flexíveis, que é um pouco mais utilizado atualmente, tá? A gente continua com o receptor rígido, mas a gente tem um ligante flexível. Ou seja, o ligante, o nosso complexo, o nosso receptor, né? Ele vai ficar parado e o ligante ele vai tentar se encaixar nessa conformação do ligante, como a gente está vendo aqui no videozinho, tá? Então, a gente tem aqui uma caixa que a gente delimita onde é que a gente quer que esse ligante fique, e aí o nosso computador, o nosso programa de docking, ele vai tentar conformações, orientações diferentes do ligante para encaixar nesse sítio de ligação, tá? Então, vocês estão vendo que ele vai para lá, vai para cá, e isso é o programa tentando encaixar ele. O receptor ele fica parado, rígido, ele não muda nada, e o ligante ele é flexível, porque ele vai mudar aí de posição. Existe um segundo nível do docking flexível, onde que a gente tem um receptor parcialmente flexível e ligante flexível. No caso aí, a gente vai escolher alguns resíduos, algumas cadeias laterais do resíduo, e a gente vai tentar mudar os ângulos entre elas, ou seja, a gente muda os rotâmeros. Então, essas cadeias flexíveis, elas vão mudar junto com o ligante, tá? Só a cadeia lateral e alguns ligantes. Se a gente colocar todos os resíduos do nosso sítio, isso vai aumentar um pouco o nosso tempo computacional, tá? E o ligante ele vai mudar daquela maneira que a gente estava vendo antes, e algum desses resíduos vão mudar também. Então, é um parcialmente flexível, onde a gente tem o receptor também flexível. E depois a gente tem o último nível de flexibilidade, que é o receptor flexível e o ligante flexível. Normalmente, essa metodologia de flexibilidade total, ela demora mais tempo, tá? Ela tem um tempo maior e um custo computacional um pouco maior. Existem meios da gente tentar meio que passar por cima desse custo computacional, é utilizar vários receptores com várias conformações diferentes que a gente tem desses resíduos e docar em cada um deles e depois escolher qual seria a melhor pose do ligante em relação a esses vários níveis de flexibilidade que a gente tem do receptor. É um docking rígido, mas embutando um pouco de flexibilidade ali em relação ao seu receptor, tá? E existem programas que conseguem fazer, em alguns resíduos, eles fazer o docking, depois a gente fazer um pouco de flexibilidade das cadeias ali, tentando fazer
um encaixe induzido, que é um induced fit, né? Então, depois do docking, eles tentam meio que encontrar uma forma mais estável do ligante receptor ali. Então, ele tenta meio que encaixar esse ligante numa forma induzida de ligação, tá? Então, esses são os níveis, e como que a gente faz esse dock? Como eu já tinha falado, são programas específicos. Esses programas eles vão predizer, ou vão simular uma possível interação essas duas moléculas, e eles estão baseados nessas estruturas tridimensionais, tá? Então, a gente tem a proteína aqui, a gente tem o que a gente chama de grid, tá? Que é uma delimitação de que área que a gente vai fazer esse docking, tá? A gente pode colocar um grid na proteína inteira. Obviamente, isso vai demorar um pouco e talvez você precisa fazer mais experimentos para tentar encontrar ali cavidades mais interessantes. Mas aí, como a gente já sabe, por exemplo, que esse sítio aqui que eu quero ligar, que pode ser um sítio ativo ou um sítio alostérico, eu já delimito o meu programa a olhar para isso. Ele faz um pré-cálculo de todas as interações que podem acontecer ali em relação à eletrostática ou Van der Waals, né, daquela região, e tenta encaixar o docking ali, fazendo um encaixe melhor entre eles ali. E ali a gente consegue predizer ali quais são as interações que a gente tem entre esse meu ligante e esse meu receptor, tá? Essa minha proteína. Existem inúmeros programas de docking, né? Exemplos é o Autodock, o Glide, o Vina, que a gente vai estar trabalhando no tutorial, o Docking e o Gold, tá? Então, aqui a gente tem um gráfico dos programas mais usados em publicações, né, de 90, né, de 1990 até 2013. É um pouco desatualizado, mas eu acredito que ainda tem um pouco dessa tendência, tá? Então, o Autodock aí, ele é um dos programas mais antigos, ele é baseado em algoritmo genético e ele é free. Então, ele normalmente vai ser um dos mais utilizados. O Gold, que vem em segundo lugar, e o Glide, que vem em terceiro lugar, são pagos, são extremamente caros. Eu acho que a licença anual do Glide estava em torno de $1.000 por ano, tá? Então, todo ano, por um computador. Então, todo ano você tem que estar renovando essa licença e pagando $1.000. Eu acho que está um pouquinho mais caro ultimamente, tá? E aí você tem os outros, a maioria deles são pagos, Flex são pagos, o Autodock e Vina, ele é free também. E é o que a gente vai estar usando no nosso tutorial hoje. Todos esses programas, a gente vai ter inúmeros, tá? Tem vários deles aí, mas todos eles vão possuir um algoritmo de busca e uma função de pontuação, tá? Obviamente, os algoritmos de busca são diferentes e a função de pontuação também são diferentes, tá? A gente tem níveis de função de pontuação. A gente tem um programa 100% brasileiro, que é o Doctor, tá? Ele é um servidor web, onde você pode estar fazendo o seu docking muito fácil, tá? Então, ele tem uma abazinha aqui, docking, que ele vai estar te guiando na preparação do receptor, do ligante, ele faz tudo isso automático, tá? E agora eles têm um módulo de virtual screening que utiliza o supercomputador brasileiro Santos Dumont, né? Que fica lá no LNCC, né, em Petrópolis. Eles têm a possibilidade de você fazer essa triagem virtual com muitos ligantes utilizando um servidor, não tendo a necessidade de fazer isso no seu computador. Bom, voltando para os algoritmos de docking, né? O algoritmo de busca, ele vai tentar explorar o espaço conformacional, ou seja, vai ser ele que vai estar mudando a orientação e conformação do ligante para tentar esse encaixe, e aí ele vai dar para a gente o que a gente chama de pose, tá? O resultado do atracamento, a gente não chama ele de ligante, ou a gente não chama ele de inibidor, nem nada disso. A gente chama ele de pose, ou seja, é um resultado dele que diz ali o que o algoritmo diz que é a melhor conformação e orientação do ligante ali, que é o possível modo de ligação desse ligante, tá? E aí passa por uma função de pontuação. Essa função de pontuação normalmente é uma energia, tá? É uma afinidade que eles vão dar lá no final e dizer qual é a pose que tem a melhor afinidade com o seu receptor, com a energia e afinidade. Então ele classifica essa pose e ele dá lá para a gente um ranking. Tá? E ele pode agrupar essas conformações também. Talvez conformações muito parecidas, eles juntam numa conformação só. Tá? Então, aqui as poses é o possível modo de ligação entre o receptor e o ligante. E aqui a gente tem um exemplo onde que a gente tem uma posição cristalográfica, ou seja, a conformação do ligante que a gente
conhece, né, do experimento de raio-x, e é uma posição do docking. Vocês veem que ele não encaixa muito bem ali. Então, existe alguma possibilidade entre o nosso algoritmo e a nossa função de docking não está sendo efetiva, né? Não é um sucesso total, tá? Então, existe essa limitação, principalmente nas funções, que elas não classificam muito bem essas poses. A gente quer no final do nosso docking que tenha uma pose igualzinha que a gente tem no cristal. Então, a gente precisa estar avaliando vários passos para tentar validar essa pose que a gente tem do docking, tá? Então, um exemplo aqui, eu não coloquei muitos exemplos, mas um exemplo apenas do algoritmo de busca e de pontuação é o algoritmo do docking, tá? Que é um algoritmo de construção incremental, onde o começo dele, a gente tem o ligante dessa forma aqui, o algoritmo ele quebra esse ligante em pequenas partes, e aí ele vai docar uma parte, no caso essa aqui é a maior, né, que ele chama de âncora, ele doca essa aqui primeiro, avalia com a função de score, a função de score vê que é uma posição boa, e aí ele vai colocando o restinho do ligante. Então, ele vai construindo o ligante ali in situ dentro do seu sítio, utilizando a função de pontuação que é baseada no campo de força. É uma função muito simples, onde é que você só tem dois termos, um termo de Van der Waals e um termo eletrostático, tá? Então, ele vai avaliando. Isso tudo são muito simplificado, o docking é simplificado para poder ter uma coisa computacionalmente viável, é rápido, tá? Se a gente quiser umas coisas mais rebuscadas, vai demorar mais tempo, tá? E aí é normalmente uma posição inicial muito boa. Então, a gente usa o docking para tentar predizer o modo de ligação, né? Um ligante ativo conhecido, por exemplo, tá? Isso aqui foi uma figura que eu tirei de um artigo que a gente fez, onde que a gente tem uma proteína moduladora, né? Que ela está em regulamento de inflamação e eles encontraram uma molécula que tem que inativa, né? O processo dele, que liga nela. E eles queriam saber onde é que ele ligava. Então, a gente fez o docking, então a gente tem a pose aqui com a melhor pontuação, tá? Ela tá nessa posição aqui, ela interage bem, tem o DNA aqui, ela não tá interagindo com o DNA. Essa é a primeira pose. Quando a gente vai para a segunda pose, ela tá num lugar completamente diferente. Então, o docking, ele vai estar ali colocando essas coisas do jeito que ele acha melhor. E aí tem a pessoa que está sentada ali no computador para tentar descobrir se isso faz sentido ou não, tá? Então, se é uma pose boa ou não. A gente também pode identificar novos ligantes, tá? A gente pode pegar um grupo de ligantes, a gente fazer uma triagem virtual, vou estar falando um pouquinho mais rápido depois, e a gente pode fazer predição de afinidade de ligação de compostos de uma série, por exemplo, relacionada. Então, a gente tem esse ligante aqui, todos esses outros ligantes foram... existia um ensaio, né, enzimático, né, eles são inibidores de uma enzima, no caso é a cruzaína da doença de Chagas, né, e aí a gente depois avalia com o docking para ver o que muda, né, se a gente mudar um pedaço do ligante, se a gente mudar um átomo, se a gente mudar uma ligação, né, o que efetivamente muda ali na proteína, tá? Então, no final, a gente tem isso aqui, né, no docking, isso aqui é uma tela do Doctor, tá? Então, a gente tem aqui todas as rodadas, qual seria o ligante que tem aqui a melhor energia, tá? E a melhor afinidade. Aqui, no caso, tem o RMSD em relação ao cristal, tá? Então, a pose anterior. Então, a gente tem isso, a gente tem uma lista que a gente pode avaliar qual seria o que o programa está dizendo para a gente que é a melhor afinidade entre esse meu ligante e o meu receptor, tá? Então, a gente espera que no final do programa de docking, essa pose tenha uma posição similar à experimental. Mesmo a gente não sabendo qual é a experimental, a gente crê que ele vai colocar lá no final uma posição, o nosso ligante numa posição que seja igual, tá? Mesmo a gente não sabendo qual é da experimental. Se a gente souber, beleza. Se a gente não souber, a gente espera que isso aconteça. E ele determina importantes interações, ou seja, o que faz efetivamente o ligante estar ali, inibir ou modular alguma
alguma função do nosso receptor. E aí ele permite comparar também o conhecido com o desconhecido. A gente tem inúmeras estruturas no PDB que talvez tenha lá o nosso sistema, não necessariamente uma pequena molécula, mas pode ser um substrato. Então, se o substrato ele interage dessa maneira e o meu ligante interage dessa outra maneira, então a gente pode fazer essas comparações, tá? Então, tendo tudo isso, a gente pode, sei lá, publicou o artigo, a gente fez o docking, publicou o artigo, né? Mas é bem assim, né? Então, a gente tem que ter um cuidado bastante com o docking, porque o docking é um programa de computador. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar e vai ligar o composto lá. Então, a gente realmente precisa estar olhando, né? Ele tem aproximações, ele é um método um pouco limitado de aproximações, não é exatamente como se está no sistema biológico, né? A gente não tem, por exemplo, águas ali no meio, né? Explicitamente interagindo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, a ideia que eu gosto de passar no docking é que, no final das contas, ele vai mostrar que o composto se liga. Se é exatamente da maneira que a gente quer, a gente precisa estar avaliando isso, tá? É um método perfeito, não é um método perfeito, mas é um método bom, tá? Então, aqui tem a criança aqui tentando encaixar, depois ela joga de lado. Mas também a gente não precisa jogar a técnica de lado, tá? Então, a gente precisa estar fazendo várias análises. Então, a gente precisa, no final das contas, buscar o maior número de informações, né? A complementariedade com o receptor. Será que esse encaixe realmente faz sentido, né? A gente tem que ter essa visão. Será que essa interação com esse ligante nesse local aqui, né, com esse resíduo faz sentido? Essas interações não covalentes, as ligações de hidrogênio, empilhamentos aromáticos, interações iônicas, elas vão acontecer, mas será que elas acontecem exatamente na região do ligante que a gente quer ver? Então, a gente precisa estar olhando essas informações, tá? Então, não vamos descartar a técnica por ela ser aproximada ou por ela ser rápida, mas também a gente precisa estar com um olhar bem mais minucioso ali em relação a isso. Bom, o que eu tinha falado, a gente vai falar do reconhecimento molecular, é o docking, né, propriamente dito, não a técnica computacional, e agora a gente vai falar do desenho racional de fármacos. Ser bem rapidinho, que é a triagem virtual, tá? Então, a gente descobre aí, como que a gente descobre novos fármacos normalmente, né? Então, a gente tem um processo, que é o processo atual, que é tentar, né, estimar de um grande número de compostos, quais compostos a gente pode ter uma ação com o nosso alvo, tá? Então, a gente vai de 10 mil compostos para 250 compostos, para 5 compostos, até chegar no 1, tá? E isso são vários experimentos, né? Normalmente começa com HTS, né? Que é o teste em massa de todos esses compostos, e depois a gente vai diminuindo esses números de compostos, fazendo ensaios enzimáticos e assim, tentar chegar no composto final. E isso normalmente demora muito tempo, um processo, né, de alto custo e que demora aí em base 10 a 15 anos até chegar nesse último fármaco aí aprovado para entrar no mercado, tá? Então, existem vários testes e nesse teste você tem um custo muito elevado aí, tá? Então, por que não utilizar técnicas computacionais, né? Por que não a gente tentar, em vez de a gente começar com 10 mil ou 250 mil, a gente tentar 250, né? A gente tentar diminuir e tentar focar em que talvez sejam os falsos e tentar meio que eliminar esses falsos positivos aí, tá? Então, aí que entra a triagem virtual. Então, a triagem virtual, ela permite a avaliação desses milhares de compostos, mas computacionalmente. Então, a gente não precisa ter esses compostos testados, né? A gente faz essa eliminação primeiro. E a gente tentar encontrar ligantes, né? Então, a gente tenta encontrar compostos que possam ser efetivos, mas a gente não tem essa noção de efetividade aí no final das contas. Então, a triagem virtual ela pode ser de duas maneiras, baseada no ligante, ou seja, você não tem um receptor, mas você tem ligantes conhecidos, então você consegue ali tentar encontrar padrões para esses ligantes. E a triagem virtual baseada na estrutura, né, que é o que a gente utiliza o docking, que seria o docking em massa. Então, a gente tem um receptor e a gente utiliza o docking em massa aí para fazer
essa nossa triagem, tá? Então, essa triagem baseada na estrutura, ela vai estar um pouco relacionada com o método, né? A gente vai fazer exatamente esse mesmo funil que a gente tem da triagem normal, né? Que a gente tem para conhecer um fármaco, mas a gente tenta fazer isso através do docking molecular, a gente faz um pré-processamento, a gente olha, a gente seleciona, faz validação em relação a esses nossos, né? Então, é basicamente um docking em massa. A gente vai pegar inúmeros ligantes, fazer o docking aqui e a gente vai tentar, a partir de função das funções de energia, tentar classificar quais seriam os ligantes mais interessantes, tá? Não necessariamente só a função, como eu disse, a função de pontuação, normalmente ela é a parte mais fraca do docking, mas a gente pode utilizar, hoje em dia, né, o que o pessoal está utilizando bastante é o aprendizado de máquina, tá? Então, você utilizar tudo isso, várias funções de pontuação, o aprendizado de máquina, utilizar todas essas informações que a gente tem, no final a gente consegue ali uma ordem, um ranqueamento que a gente pode dar para a pessoa e falar assim, agora testa só esses aqui, em vez de testar 250, por exemplo, tá? Então, a ideia da triagem baseada na virtual é fazer isso. Então, o objetivo do nosso conjunto é, depois, né, que a gente tiver esse conjunto, analisar essa diversidade dos ligantes. Talvez a gente não precisa testar todos, já que eles têm alguma similaridade entre eles. A gente pode otimizar esses ligantes e a gente pode otimizar o docking também, né, fazendo essas outras metodologias. E fazer a dinâmica, né? Então, eu vou mostrar agora um pouquinho rapidamente para vocês a dinâmica. A dinâmica é uma ótima validação para o docking, tá? Então, a gente está embutindo a flexibilidade nele, tá? Não necessariamente ele vai dar um resultado que a gente quer, mas ele pode ali estar direcionando a gente para algumas coisas interessantes. E no final das contas, tem que validar experimentalmente, tá? Nada do que a gente tem computacional a gente pode dizer que né, é um inibidor, né? Então, ele possivelmente é um composto candidato, tá? Ele nunca vai ser um fármaco a partir das técnicas computacionais. A gente tem que ele pode ser um candidato, ele pode estar ali sendo como nosso composto líder, como a gente já viu em inúmeras pesquisas, que a pessoa começa de uma triagem, ele vai otimizando esse ligante, e no final ele consegue um fármaco. Tá? Então, a técnica computacional, no final das contas, ela só vai te dar ali o caminho, né? Que a gente pode estar quebrando ali alguns anos, tá? Então, validar experimentalmente é sempre indispensável no final para a gente dizer que é realmente um inibidor ou um fármaco no final das contas, tá? Então, falando aqui rápido da dinâmica, todas as técnicas que a gente está falando ali, né, do docking em si, a gente tem uma flexibilidade bem parcial das coisas, tá? Então, o máximo que a gente tem é uma flexibilidade bem pequena in situ ali, no sítio que a gente pode colocar, e a dinâmica molecular, ela tem essa flexibilidade total. E ela normalmente é colocada em solução, né? Você coloca a sua proteína em solução e ali você vai colocar esses átomos interagindo entre eles, entre água, entre outros elementos que você pode colocar ali, tá? Então, a gente coloca na dinâmica molecular uma evolução temporal, ou seja, a gente coloca ali um tempo nela, então aí a gente consegue ver um movimento, né? E a dinâmica molecular é baseada nas leis de Newton, né? No caso da segunda lei de Newton, onde é que a gente tem a força é igual a massa versus aceleração. Então, a gente tem ali o movimento colocado ali através da dinâmica molecular. Obviamente, como ela é uma técnica computacional, ela também é limitada, pois ela precisa de muita aproximação, né? Nada do que a gente vê no computador, ele é totalmente igual ao sistema normal. Ele vai ser um pouco mais aproximado, tá? Para a gente tentar fazer essas inferências entre eles. Então, para isso, a gente precisa de um campo de força, onde o campo de força ele vai regular quais movimentos ele pode ser feito, né? Os átomos fazem ali no nosso sistema. Então, a gente tem o estiramento de ligações químicas, né, como se fosse uma molinha entre dois átomos. A gente tem a deformação do ângulo, né, entre três átomos aí, né, que é esse movimento.
E os diedros, né? O diedro entre planos. Então, quando a gente tem 3 ou mais, né, 4 átomos ali, a gente tem esse movimento entre eles, né? As cadeias, como a gente viu lá, são planos, então a gente tem essa movimentação de plano aí também, tá? Então, essas coisas a gente tá bem modulado na dinâmica molecular. Então, a gente pode fazer isso, a gente pode pegar um sistema, colocar ele em água, né? Pode ser uma proteína em água, colocar ali uma concentração salina, por exemplo, sal, o íon tá lá no coisa, a gente pode pegar um DNA, né? E aí a gente vai ver o movimento. No caso, esse último aqui, a gente tem um sistema bem grande, que é um sistema de membrana. Então, a gente tem uma proteína aqui, a membrana, a água aqui fora, né? E os lipídios aqui formando a sua membrana, tá? Então, a gente consegue simular isso. Eu vou mostrar para vocês aqui rápido. Vou trocar aqui. Só para vocês verem uma dinâmica. Essa dinâmica é de um sistema meu. Tá? Deixa eu ver aqui onde é que ele tá. Eu acho que é... Não, não é esse, não. É outro. Pronto, é essa aqui. Tá? Então, esse é um sistema, né? Esse é um sistema meu. No caso aqui é NS2B, NS3 da protease da Zika, tá? Com um inibidor, né? E a gente não tem a posição cristalográfica dele, então eu fiz o DOC e fiz a dinâmica desse inibidor para ver o comportamento dele, né? Então, quando a gente dá roda aqui a nossa trajetória, tá? Então, a gente vê aqui todo o movimento. Vocês podem ver que é um movimento bem, né? Bem errático aqui, né? Ele fica se movimentando dessa maneira, tá? Então, a dinâmica normal, ela se movimenta dessa maneira. Pode ser que tenha, na hora que tá mostrando aí no vídeo, ele dá uma paradinha, mas normalmente é isso, né? Quase vibracional aí, tá? E agora eu vou mostrar aqui, eu vou melhorando aqui as nossas representações. Tá? Então, eu vou tirar a água aqui. Então, aqui só a proteína, tá? E agora eu vou colocar o ligante. Então, o ligante está aqui. Vocês podem ver, ele está um pouco acessível ao solvente aqui, né? Ele está ligado mais aqui. Quando eu coloco aqui os resíduos, vocês podem ver que ele está interagindo mais aqui com essa tirosina aqui. Essa tirosina aqui, normalmente é o que está, desculpa, é o que está mais segurando ele aqui, né? Enquanto os outros estão mais em movimento aqui, tá? Colocar um pouco mais algumas moléculas de água e as moléculas de água ficam interagindo aí. Bom, normalmente a dinâmica é isso, tá? Esse movimento vibracional aí, mas a gente pode dar uma desacelerada nele aí para a gente ver as coisas mais... Estou desacelerando todos eles aqui. De uma forma mais possível, né, da gente estar vendo aí o que está acontecendo, tá? Então, a gente pode desacelerar um pouco isso e a gente vê aqui esse movimento, né, interagindo aqui, por exemplo, a tríade catalítica aqui é uma serinoprotease, tá? Então, tem a serina aqui, a serina, a histidina e o aspartato aqui. Vocês podem ver que elas estão interagindo aqui, ó, tá vendo? Essa distância aqui é uma distância de interação. Então, elas estão interagindo. O ligante em si, ele só está interagindo aqui com a histidina aqui, bem levezinho aqui, mas ela tá. E aqui você tem aqui um aspartato aqui interagindo mais com o ligante aqui, quando ele desce um pouco mais aqui, tá? E aí a gente tem essa tirosina aqui, interagindo aqui, é um empilhamento aromático entre elas e deixando ele, o nosso ligante bem estável ali, né? Se a gente aumentar um pouco aí a velocidade, a gente vai ver que ele está tudo se movimentando mais dessa forma mais vibracional, tá? Então, só para mostrar uma dinâmica, eu ia fazer o vídeo, ia ficar mais fácil, mas eu não consegui fazer o vídeo, né, com o meu computador, então mostrei a dinâmica para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui para eu terminar aqui a apresentação. Bom, então, por que a gente faz as simulações, então, né? Então, a gente determina estados acessíveis a um sistema através da dinâmica, tá? Então, ele muda essa conformação, tá? Essa progressão temporal dele ajuda nisso. Então, a gente pode ter que a proteína em vários estados, toda vez que
talvez um elemento, né, uma hélice dele vai para um lado, ou uma folha beta faz um movimento, você tem esse movimento de energia, né, com formações diferentes. A gente pode compreender a alosteria também através disso, desse sistema, e a gente faz a estabilidade do resultado de atracamento. Então, se o ligante está ali e ele não interage muito bem com a proteína, ele vai acabar saindo, tá? Nada vai segurar ele bem ali no seu sistema, não, tá? Então, é uma forma de avaliar. E a gente faz os cálculos também de ΔG, que seria um pouco mais a par com o que a gente tem em relação à inibição, tá? De um valor que pode dizer que prende o que faz com que o ligante se mantenha ali no meio, tá? Existem inúmeros programas para fazer a dinâmica, né? Os 3 mais populares são o NUMED, Amber e o GROMACS. O NUMED e o GROMACS, eles são free, tá? Então, se vocês quiserem fazer um tutorial, é fácil para eles, tá? Então, eles estão aí... Eles são open para vocês fazerem. O Amber é pago, tá? Então, ele não dá para fazer não dá para fazer esses tutoriais, tá? Enquanto os outros, eles têm tutoriais bem fáceis para vocês fazerem, tá? Porém, como eu digo, computacional tem limitação. Então, a limitação maior, talvez, da nossa técnica de dinâmica molecular é a ausência de elétrons, tá? Então, a gente não tem esses elétrons, a gente só vai ter ali o máximo o átomo, tá? E a gente vai ter essa questão de interação eletrostática, Van der Waals, mas a gente não tem explicitamente o elétron ali no meio, tá? Então, eles não são capazes de descrever reações químicas, então não tem como fazer uma protonação, mudar de um lugar para outro, tá? Então, existem, obviamente, métodos que fazem isso, que é o híbrido entre a mecânica molecular e a mecânica quântica. Então, imbutar métodos quânticos ali no meio da sua simulação pode fazer essas coisas de reação química, tá? Descrever reação química. E o tempo computacional que a gente tem para dinâmica atualmente, ela não chega nos fenômenos observados em experimentos, né? Ou fisiologicamente. Então, a gente precisa de muito tempo da dinâmica para chegar, por exemplo, a uma abertura ou um fechamento de uma proteína, né? De um canal, por exemplo, numa membrana, tá? Então, o tempo computacional é bem limitante em relação à dinâmica, tá? Então, essas escalas de tempo compatível, mesmo com os supercomputadores, elas ainda são um pouco inviáveis com dinâmica molecular. Para isso, né, por isso que a gente tem os cientistas, né, a pesquisa, né, ela nunca para em relação a isso. O pessoal cria métodos que aceleram essa escala de tempo, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse aqui é um supercomputador, tá? O Anton, eu acho que o Anton já está na versão 2 dele, tá? É um super simulador, uma pessoa riquíssima, né, um multimilionário aí, bilionário da vida, ele criou um computador só para fazer dinâmica molecular, porque a paixão da vida dele é isso. Então, ele criou esse computador gigante aí, né, esse supercomputador, e aí ele começou a fazer as dinâmicas moleculares dele, que chega a 1 milissegundo, tá? Então, assim, hoje em dia, até essas RTX que a gente tem na vida, né, essas placas gráficas aí, a gente consegue fazer isso. Nessa época ainda estava um pouco difícil, mas mesmo assim ainda é um tempo computacional muito grande, tá? É um custo muito grande na sua máquina. E aí ele conseguiu fazer essa dinâmica aí, e ele fez a exploração das conformações dessa dinâmica, tá? E aí o pessoal criou um método, né, chamado Accelerated Molecular Dynamics, né, a AMD, que ela consegue fazer, né, ela consegue chegar nessas conformações, não tão bonitinho como a dinâmica molecular consegue, né, mas ela consegue, e ela fez isso em 500 nanosegundos, ou seja, muito mais rápido, né? 500 nanosegundos a gente consegue fazer numa GTX normal que a gente tem aí em uma semana, 2 semanas ali no máximo, um computador só, tá? Então, consegue fazer isso numa escala de tempo. Obviamente, não tão bonitinho como está aqui, mas ele conseguiu encontrar essas conformações no mesmo que 1 milissegundo conseguiu encontrar, tá? Então, existem esses métodos chamados enhanced sampling, tá? Que é a metadinâmica, a dinâmica acelerada, né? A Accelerated Molecular Dynamics, que eles conseguem fazer, então, aproximações do nosso espaço de energia e ele consegue, então, mudar, né, de mínimos de energia, consegue pular de mínimos de energia de uma maneira muito mais fácil que a dinâmica clássica, né, que é a dinâmica molecular
normal não consegue, tá? E outra que a gente tem é a dinâmica direcionada, que é muito interessante, porque ela consegue fazer movimentos de unbinding ou de unfolding, né? Como tá no gifzinho aqui. Então, é como você prende a sua molécula num pedaço aqui e puxa a outra. Então, em vez de a gente tentar fazer o folding da molécula, que demora muito tempo, né? É uma coisa bem difícil de fazer, a gente faz o unfolding. E aí a gente tenta fazer o inverso, né? Que aí a gente tenta meio que falar. Então, se unfolding foi dessa maneira, unfolding vai ser da mesma maneira, tá? Então, é o tipo de dinâmica que é direcionada, que a gente meio que coloca uma força para tirar, né? Fazer esse movimento de saída do ligante ou até mesmo desse unfolding da proteína, tá? Só mais um slide aqui. O método aproximado, que são os métodos, por exemplo, métodos normais e a dinâmica essencial, que a gente faz através de vários frames, de várias proteínas, a gente consegue fazer, tirar algumas informações, tá? Então, aqui tem a transferase reversa do HIV, tá? E aí a gente está vendo o ligante entrando ali, e quando o ligante ele entra nesse sítio alostérico ali, ele meio que deixa a proteína parada, tá? Então, a gente consegue ver isso através de vários frames de dinâmica ou até mesmo de dinâmica, de PDBs, né, de estrutura experimental. Então, esses métodos aproximados ajudam também. Então, esse é meu último slide, obrigada, e dúvidas antes da gente começar o tutorial. Pode falar aí, Miguel, eu vi que você abriu aí, ó. Não, só estou aqui acompanhando, vendo se eles têm alguma perguntinha. Vai lá, gente, faz uma pergunta. Bom, se não tiver, a gente pode ir para o... Vamos para o tutorial, Vamos né? para o tutorial. Deixa eu fechar aqui. O tutorial, vocês sabem, né? Tá lá na Biodados, na Pinguim, Bioinfraestrutural, e tem um tutorial PyMol e Docking lá, né? Vocês podem fazer, como sempre, abrir aquela janelinha em cima, né? Colocar o navegador de vocês lá, né? Olha lá, a Luciana já está mostrando ali. Tá aqui. E, ó, o tutorial vai ser esse aqui, tutorial PyMol Docking, tá? Uhum. E aí eu abri aqui para mim numa página, né? Eu vou deixar aqui para vocês. E aí a gente vai começar. Aí vocês vão seguindo no de vocês aí. Vai começar na máquina deles ou lá no servidor? A gente vai começar na máquina de vocês. Vocês vão abrir o PyMol aí, né? Todo mundo já instalou o PyMol, né? Pelo menos na última aula estava todo mundo com ele lá. Então a gente vai abrir o PyMol. Eu vou abrir o meu aqui. Abriu. Deixa eu compartilhar ele aqui. Bom, então a gente vai abrir o PyMol na máquina de vocês, tá? Não, por enquanto a gente não vai fazer nada no servidor. No tutorial tem aí, tá? Quando a gente precisar do servidor. E a gente vai fazer um tutorial bem simples. Eu só vou mostrar para vocês. A gente olhou o PyMol, né, na última aula, mas a gente não fez muita coisa nele, né? Então eu vou mostrar para vocês algumas funções que a gente tem no PyMol. Lá no tutorial tem algumas coisas que eu vou pular aqui, só para mostrar como abrir e como fazer essa pesquisa de estruturas, tá? Então a gente vai começar, a primeira coisa, né, o número 1, parte 1 do nosso tutorial, no número 1, a gente vai pegar a estrutura que se chama o PDB1L2S, que é um complexo da enzima beta-lactamase, né, com um inibidor. Esse inibidor ele foi descoberto através de triagem virtual, né? Essa enzima, ela meio que ela acaba aparecendo, né, em processos antimicrobianos, né? Então ela interfere, né, nos fármacos antimicrobianos. Então você precisa de um inibidor para tentar inibir essa enzima de atrapalhar os processos antimicrobianos, tá? E esse composto que está complexado nela foi descoberto através da triagem. Então, para a gente pegar, aqui embaixo, aqui no finalzinho, aqui onde é que tem escrito PyMol, a gente vai escrever fetch 1L2S, tá? Então, pode ser em letra maiúscula ou minúscula, tá? Eu vou colocar maiúscula, porque acho que no tutorial eu coloquei maiúscula, mas pode ser minúscula também, vai dar. A gente dá Enter, e aí ela vai aparecer pra gente, tá? Então, ela vai lá no PDF,
e pega essa estrutura para a gente, tá? Então, ó, lembrando os movimentos do PyMol, clica com o esquerdo do mouse e você vai arrastando, você vai movimentando dessa maneira. Se a gente pegar com o direito do mouse e arrastar, a gente vai dar zoom nela, tá? Se a gente mexer com a rodinha do mouse, a gente vai fazendo essa visualização aqui, né? Diminuindo, aumentando essa visualização, tá? Então, esses são os movimentos normais que a gente tem do PyMol, tá? O que eu mostro no tutorial, gente, a gente vai utilizar mais essa parte aqui de baixo do PyMol, mas tudo isso você pode fazer nos menus, Action, Show, Hide, Lines, tá? Então, por exemplo, se eu quero tirar essas linhas aí, né, essa representação de linha da minha proteína, eu vou escrever Hide Lines, tá? Mas isso aqui pode ser feito aqui no menu, ó, Hide Lines, tá? Eu só vou fazer aqui porque às vezes é mais fácil de vocês estarem acompanhando. Então, eu clico Hide Lines, eu tirei toda a representação de linha da minha proteína, tá? E aí, agora eu vou mostrar ela em Cartoon. Então, vou colocar Show Cartoon. E vocês podem fazer aqui, ó, Show Cartoon também, tá? Então, pronto. Então, eu tirei a representação de linhas e coloquei a representação de Cartoon. Vocês podem ver aí que elas têm duas cadeias, tá? Então, você tem uma cadeia A e uma cadeia B. Eu só quero trabalhar para o docking só a cadeia A, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou descobrir quem é minha cadeia B e depois eu vou eliminar essa cadeia. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colorir a minha cadeia B. Então, ó, lá no tutorial tem escrito color, cyan, chain, B. Então, ó, eu sei que a minha cadeia B é essa aqui da direita, tá? Então, essa daqui eu quero eliminar, tá? Então, eu já sei qual ela é, então vou selecionar, select, chain, B. Então, vou selecionar a minha cadeia B. Selecionei, então ela vai mostrar esses pontinhos aí dizendo que ela está selecionada. E agora eu vou remover essa minha seleção, tá? Então, eu vou colocar remove select, que é o nome da seleção, tá? Eu poderia colocar remove chain B também, que ia funcionar, tá? Remove, então eu eliminei minha cadeia A, B. Então, só tem agora a minha cadeia A, tá? Então, eu posso dar aqui um zoom, deixar ela centralizada assim, tá? No tutorial tem várias coisinhas aqui que é para mostrar algumas maneiras de ver a nossa proteína diferente, tá? Então, essa representação de Cartoon. Então, se eu coloco set Cartoon flat, podem copiar também, tá? 0. A gente muda um pouco essa minha representação aqui, ó, das minhas alfas, tá? Das minhas folhas, desculpa, das minhas folhas betas aqui, tá? Então, mudei essa representação. A representação antes era uma representação mais ondulada, agora eu tô fazendo uma representação mais flat. Eu posso mudar também meus loops. Então, set, cartoon, 0. E aí ele vai mudar um pouco aqui, não mostrou muita diferença não, mas ele mudou um pouco aqui os loops, tá? Vou mudar agora minhas hélices, set, cartoon. E aí ele mudou. Aqui é a minha representação das hélices, tá? Então vocês podem ver aqui que ela tá, que essa maneira diferente aqui, um pouco mais, mais linhas aqui na minha alfa hélice, tá? Vou mudar a cor aqui, tá? Vou colocar discrete colors, set cartoon. E aí agora eu vou colocar um highlight aqui nas minhas hélices, tá? Set highlight. Tá? Então, aí no caso, eu coloquei esse fundo preto aqui, que aí ele fica mais
destacado aqui nesse meu fundo preto, tá? Gente, isso aqui não tem nada a ver com docking, tá? Essa é uma maneira de mostrar para vocês o que vocês podem estar fazendo aí no PyMol, tá? Então, o PyMol, ele é visualização, mas ele faz figura também, tá? Então, é bom a gente estar sempre dando uma olhada aí no que a gente pode fazer, tá? Agora, a gente vai mudar um pouco aqui a nossa representação da estrutura de novo, tá? Então, a gente está em Cartoon, agora a gente vai colocar em Sticks, sem tirar o cartoon, tá? Show Sticks. Isso é um número 4, tá? Então, ó, representação Sticks dela aqui. Então, tá mostrando aqui todas as cadeias laterais aqui, junto com o cartoon, tá? Que é o nosso... Vamos utilizar uma outra representação, NV Spheres. É isso. Então, aqui mudou um pouco aqui a nossa água, tá? A água tá um pouco mais destacável aqui. E eu vou tirar o cartoon aqui só para a gente dar uma olhada melhor. Hide cartoon. Tá? Então, a nossa proteína aqui, as águas estão um pouco mais destacáveis, tá? E aí a gente tem aqui essa forma bastão da nossa proteína, tá? Vamos lá para o 5. Agora, isso aqui a gente precisa para o docking, tá? Quando a gente tem uma estrutura como essa, que é do cristal, a gente precisa, para o docking, inserir hidrogênios, tá? Então, a gente precisa dos átomos de hidrogênio. O raio-x, né, a técnica de raio-x, ela não detecta esses hidrogênios na metodologia dela, então ela não entra. Mas para o docking, a gente precisa ter esses hidrogênios, principalmente os hidrogênios polares, tá? Então, aqui no menu do lado, a gente vai fazer o seguinte, ó. Na minha seleção da proteína, né, que é a IL2S aqui, eu vou em Actions, Hydrogens, e vou colocar Add. Eu podia colocar só os polares, mas eu vou colocar todos. Aí eu vou adicionar todos os hidrogênios, tá? Então, até as moléculas de água agora tem os hidrogênios ali, tá? Isso é muito importante para o docking, porque a gente precisa desses hidrogênios ali, tá? Outra coisa importante para o docking, como a gente vai estar fazendo um processo que é chamado de redocking, eu preciso saber onde é que está o ligante. Essa estrutura tem um ligante, eu quero descobrir onde é que ele está. Então, eu vou extrair esse ligante e colocar ele numa representação dele. Então, lá no número 6 do tutorial, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer extract. Ligante é o nome da seleção que eu estou chamando, tá? ResName STC. Esse meu ligante aqui, eu sei que o nome dele é STC. Se eu não soubesse, gente, tem uma maneira fácil de fazer isso no PyMol, é que é aqui embaixo, né, no canto direito aqui, a gente tem esse S aqui. Se a gente clicar no S, a gente vai ver toda a sequência da nossa estrutura, tá? Então, todos os aminoácidos aqui em sequência, tá? Esses 0 aqui é a água, tá? Então, ó, essa aqui era a minha cadeia que não tem mais, e aí eu tô vendo o meu ligante aqui, é o STC, tá? Então, eu sei o nome dele, né, porque eu já sabia o nome dele, mas você pode olhar também na sua estrutura a partir da sequência, tá? Então, eu vou extrair esse meu STC e vou chamar ele de ligante. Vou dar Enter, então ele tá aqui agora como ligante, tá? Ele não faz mais parte dessa minha estrutura aqui, ele vai estar sozinho. Eu extraí ele do meu PDB. Já com os hidrogênios, tá? Porque eu já coloquei ele aí, então essa aqui é a nossa estrutura do nosso ligante, tá? Quando eu clico nele, ele desaparece, tá? Quando eu clico nele de novo, ele vai aparecer, tá? Agora eu quero saber qual é o sítio desse meu ligante, tá? Então eu vou criar uma outra representação chamado sítio ligante, que vai ser todos os resíduos em volta desse meu ligante numa distância de 6 angstroms, tá? Então, create ligante. Ligante, que é o nome que eu chamei para ele, around 6. Tá? Então, ó, se eu tirar a minha proteína, eu só vou ter aqui o ligante, o sítio ligante mostrado aqui. Esses aqui são todos os resíduos e as moléculas de água também, que estão em volta do ligante,
tá? E numa distância de 6 angstroms, né? Em volta dele, numa distância de 6 angstroms, tá? Isso é legal para a gente saber quais os resíduos, talvez, que a gente precisa estar olhando no docking, tá? Que podem fazer essa diferença ou não. Vou mostrar a proteína de novo. E eu vou mostrar, acho que a última maneira de representação de proteína, que é o surface, que a gente tem no PyMol, tá? Então, quando eu coloco show surface, eu vou colocar agora só a proteína, tá? Para não colocar o ligante. Então, show surface, vírgula, 1L2S, que é a minha, tá? Ele demora um pouquinho para calcular, mas ele vai calcular para a gente. Então, agora a gente tem aqui a representação de superfície dessa minha proteína, tá? Então, essa acho que é a última representação que a gente tem no PyMol. A gente passou por todas elas, essa é tipo de superfície. E a gente pode ver aqui a região que o sítio está ligado, tá? Então, essa região aqui é a região que a gente tem, que a gente pode chamar de sítio aqui, né? O sítio do ligante, ou a cavidade do ligante é essa aqui, tá? Então, ele está bem acomodado aqui. Então, mais uma coisa que a gente pode mudar, tá? Isso é bom para a figura, né? Que a gente agora vai fazer uma figura. Ah, tá, desculpa, eu esqueci de colorir, né? Vamos colorir essa nossa superfície. A nossa figura. Então, colorir só a superfície de cinza. Então, ela vai ficar essa superfície aqui. Para fazer uma figura, gente, o background preto não é muito indicado, não, tá? Então, a gente faz um background branco, né? A gente já tá na número 8, né? Do nosso tutorial. Então, a gente vai mudar a cor do background. Então, BG Color, a gente vai colocar white. E aí, a gente vai ter um background branco aqui, tá? Na nossa estrutura. Então, o que a gente vai fazer agora é tentar encontrar uma posição aqui melhor para o nosso ligante. Eu vou tirar essas águas aqui do receptor. Só para não ficar preto. Tem uma seleção aqui que eu fiz. Deixa eu só tirar essa seleção também. Pronto. A gente escolhe aqui o que possivelmente vai ser a nossa figura. A gente ajeita aqui, né? De uma maneira que a gente possa ver o ligante aqui no sítio, as moléculas de água. E a gente vai fazer uma figura. Legal. Então, eu acho que essa aqui já seria uma boa posição para a figura, tá? Então, a gente vai dar um negócio que é bom, a gente está sempre usando com o PyMol, tá? Que é o Ray Trace, tá? Esse Ray, ele vai fazer ficar as coisas todas mais nítidas, tá? Eu vou colocar um Ray pequeno, 640, 800, 600 e 480, né? 480, só para não fazer uma figura muito grande, muito pesada. Então, a gente vai dar um Ray Trace dessa figura aí. Não sei se funciona. Tá, essa versão que a gente tem não tem esse PyMol, essa Ray, né? Mas, enfim, ele ficaria uma coisa mais nítida, né? Mas a gente pode salvar a figura dessa maneira aqui. Então, a gente pode salvar ele com uma resolução boa. Vai salvar aí no computador de vocês, tá? Vou chamar de 1L2S.png e eu vou colocar uma resolução DPI de 300 aí, que é uma resolução muito boa, que normalmente os artigos científicos pedem, tá? Um mínimo de 300. Então, a gente salva no nosso computador, tá? Então, ele vai estar aí no computador de vocês. Essa seleção. E aí, vocês vão poder estar olhando aí essa figura. Tá? Eu não tenho ideia onde é que ele está salvando isso, mas ele está salvando aí no computador de vocês, tá? Então, ele salva uma figura e aí vocês vão poder fazer essa figura. Vocês podem salvar essa figura também utilizando aqui o menuzinho mais em cima do PyMol aqui, que não está mostrando para vocês, mas se vocês forem em File, né, Save Image as PNG, vocês vão estar salvando essa figura, tá? Essa figura no meu está indo para os documentos. Aí eu vou abrir aqui para vocês mostrar
a figura. Em documentos, deixa eu trocar aqui. Então, a figura que vocês vão ter, ficou a seleção ali errada ali, vocês vão ter essa figura, tá? O PyMol que a gente está usando é for education use only, então ele vai mostrar essas coisas aqui, tá? Mas vocês podem dar uma cortada aqui, um crop na sua figura, e aí vocês podem estar fazendo essa figura pro artigo ou para o trabalho de vocês, né? Que tem um trabalho de estrutural aí, vocês podem estar fazendo esse tipo de figura, tá? Não necessariamente precisa ser dessa maneira, mas se a gente tivesse outro tipo de PyMol, a gente podia fazer o Ray Tracing, que ia ficar um pouco mais nítido, né? No tutorial tem uma figura que tem o Ray Tracing aí dela. Então, deixa eu voltar aqui no PyMol. Voltei aqui. E aí a gente volta para o tutorial. Tá aqui. Aqui. E aí, gente, toda vez que a gente trabalha no PyMol, né, e a gente faz alguma coisa, o bom é a gente estar salvando. Então, a gente pode salvar uma seção do PyMol, tá? Então, a gente vem aqui, ó, File, né? Não tá mostrando para vocês, mas vocês podem ir aí nessa janelinha do PyMol em cima. Vocês vão Save Section, File, Save Section, e vocês vão colocar um L2S underscore parte 1 ponto PSE. Não precisa do ponto PSE não, que ele já vai salvar. Então, a gente salvou uma seção do PyMol. Se, por acaso, né, eu quero voltar exatamente nessa mesma posição, eu vou abrir essa seção. E aí, ela vai estar exatamente nessa minha posição, tá? Se eu mudar, por exemplo, eu fizer alguma mudança aqui e fechar, eu vou voltar naquela posição quando eu abrir essa seção, tá? Então, quando eu for, eu vou fechar aqui, rapidamente aqui, né? Vou fechar, vou reinicializar aqui e eu vou abrir essa minha sessão, tá? Então, vocês vão ver que ele vai estar exatamente naquela posição e utilizando que a gente estava antes de fechar o PyMol. Então, isso é muito bom que vocês vão estar podendo, né? Normalmente, a gente faz figura e aí a gente tem que modificar, então é bom a gente estar sempre salvando essa sessão, tá? Então, a última coisa que a gente vai ver no PyMol agora, antes de começar o docking propriamente dito, é a gente ver as interações que esse ligante pode estar formando, tá? Então, aqui na nossa seleção do ligante, onde é que tem aqui escrito aqui, ó, ligante, tá? Eu vou tirar a proteína aqui, só vou deixar só os sítios, os resíduos do sítio. Eu vou em Action, Find, Polar Contacts, e eu vou colocar aqui, ó, To Any Atoms, tá? Então, aqui, eu não sei se tá muito claro aqui para vocês, né, com esse background branco, mas aqui tem as interações que o ligante está fazendo com a proteína, tá? A gente pode dar uma reforçada na distância entre eles, fazendo um measurement, tá? Aqui em cima, nessa janelinha do PyMol aqui em cima, a gente vai em Wizard, Measurements, ele vai abrir isso aqui pra gente, tá? Então, a gente vai medir as distâncias, vai clicar aqui nesse resíduo, tá? Com esse átomo com esse átomo aqui, ele tem uma distância de 1,7 angstroms, tá? Então, ele tá uma distância que faz uma interação de hidrogênio, tá? Aqui, a gente também pode clicar com esse aqui, que é o que está fazendo a interação, e a gente vai ter essa distância de 2,5. Também é uma interação de hidrogênio entre eles aqui, tá? Normalmente, a interação de hidrogênio a gente mede com o átomo pesado, tá? Mas se tá 2,5 para cá, então tá nesse nível, tá? Então, você pode ir fazendo isso. Acabou de medir as interações, a gente clica Done aqui e ele vai destravar, tá? A gente só vai ter essas distâncias aqui que eu medi de um para outro, tá? Então, isso é muito interessante que a gente vê que o nosso ligante, ele tá ali tendo uma interação com o nosso receptor. Né? Eu posso dar uma melhorada nessas minhas colors aqui, né? Set dash color black, que aí ele vai ficar preto aqui, a gente vai estar vendo melhor nesse fundo branco aqui, tá? Então, essas aqui são as interações que ele está fazendo, eu medi só essas distâncias aqui, a gente pode fazer
esse tipo de visualização, tá? Isso é muito bom para o docking e a gente vai estar fazendo ele depois, mais adiante, tá? Vocês podem também... Dá para colorir o ligante de uma cor só? Tá? Então, aqui, todo ó. azulzinho? Sabe? A gente pode fazer aqui por baixo, por exemplo, né? Color. Vou colocar cian de novo, né? Ligand. E a gente vai colorir ele aqui. Mas aí, o que acontece? Quando a gente colore o ligante dessa maneira aqui, a gente não vê quais são os átomos, né? Diferenciados. Certo. Então, a gente pode vir aqui no nosso menu de color, que é esse Czinho aqui, né? No ligante. A gente clica nele e a gente pode fazer assim, ó. By element, tá? Então, quando a gente clica nele, ele vai by element, na verdade, eu escolhi esse primeiro, né? Que é o hidrogênio branco, o nitrogênio azul e assim por diante. E ele vai colocar essa cor aqui pra gente dos átomos também, tá? Então, a gente pode estar fazendo isso, tá? A gente pode mudar também o tipo, né, do que a gente está vendo aí no ligante. Se a gente colocar hide sticks, que ele está em sticks, eu posso colocar ele em linha também, né? Faço uma representação diferente. Uma representação diferente é bom para saber quem é o ligante e quem que é a proteína, né? E eu vou deixar... eu acho que é melhor deixar o ligante em sticks e colocar o sítio aqui, né, em lines, que aí fica mais, né, aí fica mais fácil de ver aqui. Sempre tem que apagar um para pôr o outro, né? Ele não troca assim. O que acontece nos sticks e lines não vai dar muito problema, né? Se eu colocar sticks aqui, porque ele vai fazer um sobrepondo o outro, tá? Sim. Mas se você for, por exemplo, cartoon, ele vai manter, né? Então aí você precisa fazer um hide no outro, né? Para você mostrar um em relação ao outro, tá? Então, deixa eu ver aqui, cartão. Tá? Então, a gente pode estar mexendo nisso, né? A nossa maneira de mexer no painel, ela tem várias, né? E, obviamente, tem várias coisas que você pode estar mexendo aí. Tá? Agora, só para localizar, esse inibidor já estava aí na estrutura, né? Exato. Esse inibidor já está na estrutura e vai ser esse inibidor que a gente vai utilizar para o docking. Tá? Só que aí ele estava num cristal, né? Exato. Esse aqui é a posição cristalográfica dele, tá? Ele foi descoberto através de triagem molecular, tá? E aí eles fizeram a triagem, descobriram, fizeram o experimento e depois fizeram a cristalografia, tá? Então ele vem de um processo grande aí de bioinformática estrutural até chegar nele, tá? Ele é o inibidor. Beleza. E ele está nessa posição. O que a gente vai fazer agora? Essa parte do PyMol acabou, só para vocês ficarem mais familiarizados com o PyMol, agora a gente vai pegar esse ligante, vai tirar ele dessa posição e vai tentar colocar ele aí de novo, utilizando o docking, tá? E aí a gente vai testar se o nosso programa de docking consegue encontrar essa posição, que é a nossa posição cristalográfica, tá? Esse procedimento é chamado de redocking, é um procedimento de validação. Tá? Então, normalmente, quando a gente faz o docking e a gente tem estrutura cristalográfica de alguma estrutura com algum inibidor, a gente tenta ver se o nosso programa consegue realmente encontrar a posição cristalográfica. Tá? E aí a gente faz esse procedimento. Então, para a gente fazer, a gente ainda não vai fechar o PyMol ainda, tá? Porque a gente vai fazer a preparação de receptor e ligante no PyMol. A gente vai fazer no computador de vocês, mas depois a gente vai lá para o servidor, tá? Só para mostrar para vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu já estou na parte 2 do tutorial, número 16. A gente vai remover essas moléculas de água, tá? Então, remove has name, HOH, tá? Então, o pessoal pode estar bagunçado, será que não é melhor abrir de novo o bichinho? Porque tem que arrancar a cadeia, né? A gente pode fazer o seguinte, eu posso dar uma... Vou dar uma limpada aqui. Vai utilizar na superfície, né? Hide surface, isso. Mas não dá para dar o fetch de novo nela? Dá para fazer. Só a única coisa que a gente pode fazer, eu vou fazer isso. Vou reinicializar aqui. Só uma coisa que a gente vai fazer. Mais fácil, porque a galera pode estar meio zoada, lá, cada um num passo, né? Cada um fazendo uma coisa diferente, né? Então, eu vou pegar ela de novo. Esse fetch estava no tutorial lá no comecinho, né? Eu vou fazer o fetch, vou tirar ele aqui.
Vou tirar a cadeia B, tá? Remove chain B. O FET está no número 1, né? Isso, número 1. E aí eu tirei a cadeia B só para ficar com a cadeia A, tá? Então, como é que tira a cadeia? A cadeia B está lá no tutorial no passo 3, eu acho. Tem que selecionar a cadeia B, né? No passo 2, né? Select chain B, né? Remove select, isso. E depois remove select. O cara ficou com preguiça de colocar select e coloca select. Aí, já estão aprendendo gíria, né? Remove select. Eu acho que poderia ter colocado pelo menos cell, né? Tipo, de seleção, né? No Quimera a gente usa cell. E aí agora a gente tá com ela assim, né? Sem mudar nada. A gente vai extrair o ligante, tá? Isso é importante. Ah, não, desculpa. A gente vai colocar hidrogênio primeiro, tá? Esse é um passo importante. Então, vamos aqui em Actions. Hydrogens. Add. Vou adicionar os hidrogênios. Tá? Vou remover o ligante, vou extrair o ligante. Não vou remover, né? Eu vou extrair ele, colocar no objeto. Então, esse é o passo. Deixa eu voltar aqui qual é o passo. Só para não me perder. É o passo 6, tá? Então, extract, vou chamar ele de ligante, name STC, que é o nome do meu ligante, tá? Então, extract ligante, as name, as N, STC, tá? Só para deixar separado o que é proteína e o que é ligante, tá? E aí agora a gente já pode partir lá para o nosso docking, tá? Para nossa parte de docking, que é a parte 2, número 16, não é isso? Isso. Bom, gente, normalmente quando a gente faz o docking, a gente remove as moléculas de água, tá? Obviamente, a molécula de água, quando a gente descobre que ela é muito essencial, a gente deixa algumas moléculas de água, tá? A gente vai fazer uma coisa mais simples, a gente vai remover todas, tá? Mas, assim, se você, no seu docking, essencialmente é uma molécula que faz uma diferença, uma molécula que a gente chama de conservada, e no seu docking, que faz um papel muito importante, é bom deixar ela lá, tá? Mas a gente vai remover só para a gente não ter problemas em relação à parametrização da molécula de água, tá? Então, ó, no número 16 é remove, has name, HOH. Gente, a gente pode fazer isso no Actions também, tá? Aqui, ó, no Action All, a gente pode vir aqui, ó, remove waters. Ele vai remover também, tá? Então, a gente vem aqui, dá Enter, tiramos as águas, tá? Então, a gente tem proteína, vamos lá, proteína, ligante, tá? Então, eles estão separados aqui. Então, agora a gente já tem as nossas moléculas próprias para fazer o docking, tá? Eu vou tentar compartilhar a tela inteira, porque essa parte aqui eu vou precisar da parte de cima. E aí pode ir. Pronto. E aí, agora vocês estão vendo a tela inteira, tá? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai salvar esses dois elementos, a nossa proteína e o nosso ligante. Então, a gente vai aqui, File, Save Molecule, e aí vocês vão ver que eles estão separados aqui, ó, tem 3 seleções, ó. Um L e 2S, ligante e select, tá? Então, a gente vai primeiro salvar a proteína. Então, a gente vai dar OK, selecionou ela, né? Ficou azulzinho aqui, dá OK. Lá na pasta de vocês, eu vou deixar aqui nos documentos mesmo, tá? Mas eu tinha uma pasta própria para isso. Eu vou chamar de receptor, tá? Só para a gente não ficar tendo que usar o nome da proteína. Eu vou chamar de receptor. E ele vai salvar aqui, ó, no formato PDB. Vou dar Enter. Ele vai salvar. Salvei o receptor. Agora eu vou salvar o ligante. Mesma maneira. Então, File, Save Molecule. Professora. Oi. É que no meu eu não estou achando essa parte, esse quadro branco. Como que eu faço para chamar ele? É uma outra janela. Tem duas abertinhas aí embaixo. Mas no meu não tem, não tô. Ah, dá um Alt Tab que você vai ver. Será que ele não abriu aqui, ó? É como se fosse 2 programas diferentes. Pois é, o meu não abriu. Não está aparecendo? Não, Alt Tab.
É, porque é como se fossem dois programas diferentes abertos, né? A janela branca e a janela preta. Essa janela branca aí onde escreve, você não tem, né? Não, não está aparecendo. Luciano, ele consegue fazer com os comandos de action Sim, ali, não? eu estou tentando achar aqui, eu acho que você vai ter que usar, tipo, deixa eu ver se é Save PDB. Digitar um comando, né? Não tem o menuzinho, o menuzinho é só na branca, né? Não. Eu vou achar o comando aqui, só a gente só terminar aqui da parte... Assim, não vai ter muito problema, porque quando a gente for continuar o nosso tutorial, a gente vai pegar lá do servidor, tá? Então não tem problema de não salvar, bem. mas eu vou achar para você aqui, tá? Como a gente salva. Então vamos pegar o ligante agora, selecionar o ligante, dar OK, e a gente vai chamar ele de ligante, tá? Então ligante PDB e a gente salva, tá? Deixa eu ver qual é o comando que a gente utiliza aqui. Deixa eu ver aqui, pymol, save, PDB, command line. Mas a janela branca está sempre lá, né? Mesmo que o pymol seja um ponto Pode ser 3, que, um ponto pode ser que 7. tenha dado algum errinho ali, né? Nem tem como a janela branca sumir. Às vezes ela está minimizada, né? Não sei. Bom, não é save PDB não, é bem mais fácil. É save, aí a gente vai falar aqui o nome, né, do PDB que a gente quer, então receptor, PDB, e aí a gente fala qual é a nossa seleção, né? Então receptor vai ser 1L, 2S. Vou colocar um nome diferente só para a gente ver que é ele mesmo, tá? Então, ele salvou, tá? Ó, receptor 1. Deixa eu mostrar aqui na minha pasta para você. Aqui nos documentos, né? Cadê ele? Receptor 1 aqui, ó. Salvou para mim, tá? Aqui, ó. Salvou. E aí a gente faz a mesma coisa para o ligante. Pode ser que o dele tenha dado algum errinho. Acontece, né? Às vezes dá um erro na engraçado, porque as duas janelas sempre tem que estar juntas. Se você Só. fecha uma, fecha a outra. Eu normalmente eu acho que essas coisas são, né, de computador para computador sempre dá um probleminha, né? Então, para o pessoal que não está conseguindo ver essa segunda janelinha aqui, né, essa janelinha aqui, vocês podem fazer save, nome, ligante.pdb, vírgula, espaço, ligante, que é a minha seleção. E aí ele vai salvar para a gente aí o nosso PDB, tá? Então, ó, o meu está salvando no documentos, que eu vou dar um refresh aqui. E ele vai estar aqui, ligante. Acho que eu não dei enter, né? Agora a gente tem um esquema na Maria Braga, né? Esses arquivos que a gente está preparando aqui já tem uns preparados lá na servidora também, não tem? Exato. Então, assim, não teria problema se vocês não conseguirem fechar ou se vocês não conseguirem acompanhar o que a gente fez, tá? Toda aquela parte inicial que a gente estava fazendo era só para mostrar para vocês o pymol e o que a gente pode fazer com o pymol, tá? O docking, propriamente dito, foi isso que a gente está fazendo. Coloca hidrogênio, né? Limpa, né? A gente tira água, alguma outra coisa, algum cofator que tenha ali no nosso sistema, a gente tira. Então, salva um PDB chamado receptor e um PDB chamado ligante, tá? Se a gente tiver vários ligantes, a gente vai ter um receptor e vários ligantes salvos aí, tá? Então, para isso, né, continuando aqui o nosso tutorial, deixa eu fechar aqui, é bom que essas coisas... É bom que esses programas são bem documentados, tá, gente? Então, a gente sabe o que está acontecendo em cada um deles. O último passo... É save... ligante.pdb, vírgula ligante. .pdb, vírgula ligante, só. Aí dá enter. Beleza, então tá certo. Obrigado. Outra coisa, e a última coisa que a gente precisa fazer aqui, que a gente precisa disso pro Vina, é o seguinte, gente, como eu mostrei para vocês, a gente tem uma caixa, tá? A gente precisa de delimitar uma área do nosso docking, tá?
No caso, eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui instalado o plugin, mas o que eu não mostrei para vocês que pode acontecer é o que o plugin de vocês não funcione, tá? E isso acontece muito. Então, por isso que a gente vai fazer essa coisa mais linha de comando, tá? Então, existe um plugin que faz essa caixa aqui para mim, e eu vou colocar aqui ligante, coloquei aqui, centrado no nosso ligante, então a gente vai delimitar essa caixa aqui, tá? Então a gente precisa saber esse centro, qual é o centro do ligante. O PyMol, ele calcula utilizando esse comando, Center of Mass, ligante, ele vai calcular, ele vai dar o resultado aqui para mim aqui em cima, tá? Para o menino que está 100, ele calcula aqui em cima, tá? Então, esse aqui é o meu centro de massa do ligante. Meu centro de massa para um ligante desse tamanho, ele normalmente é o meu centro geométrico também, tá? Então, eu vou centrar essa minha caixa, ou seja, a minha busca do algoritmo vai ser essa caixa, tá? Se eu quisesse colocar uma caixa maior, eu tenho que aumentar o número de X points aqui, tá? Vou mudar isso aqui. Tá vendo? O plugin às vezes dá uns erros bem doidos, eu não queria mexer muito com esse plugin de cara, não por causa disso. Tá? Então não dá para mexer. Então, se eu quisesse a proteína toda, eu teria que aumentar o número de pontos. O centro é sempre o mesmo, tá? Vou colocar o centro no meu ligante. Se eu não tivesse o ligante, eu poderia escolher um resíduo aqui, que eu sei que é do sítio, né? Tipo um resíduo catalítico, calcular o centro dele e colocar como ele sendo centro, tá? Então, a gente tem essas alternativas, tá? No caso, eu tenho ligante, eu vou usar o centro. Então, a gente já calculou aqui, vou escrever de novo aqui, eu tirei, que deu um erro aqui, centro mass, ligante, tá? Então, eu vou guardar essas minhas informações que a gente vai colocar no nosso arquivo de entrada do Docker, tá? Então, continuando aqui o nosso tutorial, tá? A gente pode fechar o PyMol. A gente já fez o que a gente tem de necessário dele, então a gente pode fechar. Estamos no item 19. Podemos fechar o PyMol. Isso. Tchau, PyMol. Isso. Aí agora a gente vai abrir aqui, né? Vou colocar aqui embaixo aqui. Vocês vão estar vendo os dois aí. E a gente vai lá para o servidor, porque esses é a nossa Ana Maria Braga aí, a gente já tem esses arquivos lá, então vocês não precisam inserir no servidor. A gente vai copiar e a gente vai calcular de lá, tá? Então a gente vai dar um SSH. Número 20, vamos dar um SSH na biofmg, @bioinfo, cbiofmgbr, aquela senha de vocês, Taxis Carrara, entrar na sua pasta. Tutorial tem até um PWD aqui no 23, olha lá. MKDIR no 24. Vocês podem ir seguindo aí. Já entendi. É biofmg @bioinfo.cb.fmg.br. Tem alguma coisa que eu estou digitando errado aqui. Agora foi. Tá aqui esses caralho. Bom, aí a gente vai entrar na pasta, né, com o seu nome, no meu, no caso, é Gui Santos, né, mas vocês vão entrar na pasta de vocês. Vocês vão ver lá que só tem o que tem lá, né, o de vocês, no meu caso, né, então o PWD aqui, no meu caso só tem o Modeler Prática, e aí a gente vai copiar o que a gente tem lá na pasta do Primeiro vai fazer um doc em prática, né? Isso, a gente vai criar um MKDIR, né, uma pasta chamada docking. Item 24, item 25, entre na pasta, CD docking prática, né? Isso. Então, a gente dá um PWD aqui, a gente vê que a gente está na nossa pasta docking prática, tá? E a gente vai copiar CP /home, /treinamento, /docking prática, /asterisco, espaço, ponto. Isso. Que a gente faz em toda a aula, né? A gente dá um ls, a gente vai ver que a gente tem ligante, PDB, e o receptor PDB, e um arquivo chamado config.txt, tá?
Esse arquivo config.txt é o arquivo de entrada do Vino. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Que ele tem exatamente as informações que o Vina vai usar para fazer o doc. O nome do receptor, o nome do ligante, o centro que a gente calculou lá no Paimol, tá? Então, centro, coordenada X, centro, coordenada Y, centro, coordenada Z. E o tamanho da caixa. Eu utilizei exatamente aquela caixa que a gente viu lá, né? Que vocês não conseguem fazer por causa do plugin, mas é uma caixa onde tem um distanciamento de 25 para cada eixo, tá? Então, a gente tem ali uma caixa cúbica, tá? Então, o centro aqui, 25 para cá, 25 para cá, 25 para cá, tá? Então, ali no X, Y, Z, tá? O nosso out vai ser chamado docker de ligante, ou seja, o nosso resultado do docking, as nossas poses do docking. Eu coloco um log e o número de moldes é o quantos que a gente vai ter lá no receptor, tá? Quantos poses a gente quer? 10 poses. Quantas saídas, né? Exato. Geralmente você faz umas 1000, aqui nós vamos fazer umas 10, é isso? Exato. Normalmente eu faço em relação a 100, 500, né? Porque a gente, no caso aqui, como a gente está fazendo um ligante só, é bom a gente ter várias poses para a gente estar avaliando, tá? Mas quando a gente faz, por exemplo, uma triagem virtual, que a gente está utilizando 1 milhão de ligantes, a gente vai usar uma só, tá? Para cada ligante. Né? Porque aí a gente não consegue avaliar, tipo, para cada ligante 500 poses. Tá? Mas normalmente a gente faz um pouquinho maior, tá? Então, vamos lá para o item 27, a gente vai preparar o nosso receptor, tá? Então, a gente vai digitar o seguinte, Python SH. Gente, esse Python SH é um Python modificado para preparar esses receptores, tá? A gente utiliza um programa chamado MGL Tools, que ele utiliza um Python antigo, é um programa antigo, tá? Que faz essa preparação desse arquivo, tá? Então, a gente precisa dele. Aí, eu criei um link para vocês, chamado Python Tosh, mas no tutorial tem onde é que ele fica, tá? Esse Python SH, tá? E aí a gente vai dar... O dinheiro é a representação do nosso cursor, né? Exato. Não coloca Esse primeiro dinheiro. Não. Esse segundo dinheiro a gente digita assim, porque esse segundo dinheiro é uma pasta, tá? É um caminho de uma pasta. Quando a gente digita. Porque é o seguinte, gente, eu coloquei aqui no tutorial, vocês vão ver que o caminho, ele é gigante, tá? Pra gente chegar nesse script Python aqui. Então, eu criei um apelido, um alias para ela aqui, que aí ela vai pegar tudo isso daqui e vai digitar para a gente, tá? Então, esse segundo dinheiro aqui a gente digita. O primeiro não, tá? Esse aqui não. Esse aqui sim, tá? Então, a gente vai colocar prepare. Se a gente dá tab, ele já vai mostrar alguma coisa aqui, tá? Então, é prepare receptor 4.py, tá? Então, o que a gente vai fazer? Para o Autodoc Vina, a gente não consegue utilizar no formato PDB. A gente utiliza um formato chamado PDBQT. Esse PDBQT, ele tem a carga dos resíduos, que vai ser utilizado pela função de score, tá? E torções também, tá? Tem os valores de torção desse tá? Então, a gente vai colocar "-r", que é o nome do receptor, receptor.pdb. Então, a gente vai preparar o nosso receptor para ter esse formato chamado PDBQT, tá? Dá Enter, ele vai pensar um pouquinho, aí ele falando que está adicionando cargas Gasteiger, tá? Que é o tipo de carga que o Autodoc usa, e pronto, ele fez para a gente. Se a gente dá um ls, a gente vai ver aqui que a gente tem receptor.pdbqt, tá? Então, vou aqui, vocês vão ver aqui que ele é praticamente um PDB, só que ele tem esses valores diferenciados, que são os valores de carga aqui, tá? Lá embaixo talvez tenha algumas coisas de torção também, tá? Então, esses aqui são o formato diferente. A gente vai fazer... Agora 28. Isso. Então, limpar aqui, a gente vai para o 28. A gente vai fazer a mesma coisa para o ligante, tá? Então, a gente vai digitar sem esse primeiro dólar aqui, tá? Python SH. Aí, agora esse segundo dólar vai. MGL Scripts. Quatro, tá?
Então, agora a gente vai preparar o ligante. Então, existe um outro script para preparar o ligante nesse mesmo formato, tá? Então, a gente digita "-l", o nosso ligante é ligante.pdb, e aqui, gente, tem uma flagzinho que não necessariamente vocês precisam usar, tá? É aspas simples, tá? Aqui. -u, espaço... Espaço, aspas simples. Aspas. Isso, aspas simples. Duas aspas simples. Exato. Essa flag aqui não necessariamente a gente precisa utilizar, não, tá? Eu só estou utilizando porque ela diz para o nosso programa não tirar todos os hidrogênios. Porque a preparação dele, default, normal, é só deixar os hidrogênios polares, ou seja, aqueles hidrogênios que possam formar uma interação de hidrogênio ali, tá? Então, ele tira aqueles outros que estão lá, como só os hidrogênios de carbonos ou coisas desse tipo, tá? Aí, aqui eu estou dizendo para ele, mantenha os hidrogênios, tá? Mas, normalmente, a gente só faz com hidrogênios polares, tá? E eu só fiz isso só para a gente ter uma facilidade de calcular o RMSD no final, tá? Então, a gente dá Enter, ele criou, então, o LS, ele vai criar aí para a gente um ligante.pdbqt. Vou abrir aqui para vocês, pdbqt, e aí vocês vão ver que ele já é um pouco mais diferenciado do nosso PDB, ele tem esse cabeçalho aqui, tá? Esse cabeçalho aqui, o programa, ele calcula as torções, ou seja, onde é que os ligantes vão fazer, né, esses ângulos diferentes aqui. E essas torções, a gente pode dizer que elas são ativas ou inativas, tá? Então, vamos dizer que a gente tem um ligante que tem torção, mas a gente não quer que essa torção fique movendo. Então, a gente troca esse A aqui por um I, tá? A gente deixa ela inativa. No caso, a gente vai deixar todas as torções ativas, tá? Então, o ligante vai estar lá, no aumento flexível dele, mudando esses ângulos de torção, tá? E aí, a gente tem umas diferenças aqui, onde é que é root, branch, tá? Isso é tudo uma questão só de visualização do ligante. E aí, aqui a gente tem a carga e o nome aqui dos nossos átomos, tá? Então, preparamos, tá? Tem um Enter aqui, tá? Então, vamos dar um LS aqui. Então, a gente agora tem o receptor e o ligante preparado para o docking do Vina, tá? Então, a gente vem aqui no item 29, eu já falei, na verdade, né? Que é fazer esse arquivo config.txt. Nada mais é do que um arquivo texto, tá? Então, é um arquivo texto que vocês vão digitar isso. Já está digitado, para vocês não precisarem digitar. E aqui eu expliquei cada uma das linhas deles, tá? E aí a gente agora vai, propriamente dito, a gente vai para o item 30, que é rodar o programa de docking, que é rodar o Vina, tá? Então, a gente vai escrever Vina, tá? É o menos, né? Menos, config. Quando você passa uma instrução com uma palavra grande, é 2 menos, né? Você vai passar grep menos C é um menos só. Agora, grep menos help é 2, né? Então, grep menos config, porque a palavra grande é 2 menos. E no caso, o Vina, ele só utiliza a palavra grande. Tá? A gente poderia estar escrevendo aqui, por exemplo, em vez de escrever lá no arquivo texto, a gente poderia colocar aqui receptor, né? Então, seria receptor.pdbqt. A gente poderia passar na linha de comando, tá? Mas eu acredito que quando a gente faz isso no arquivo texto, é mais limpo, tá? Deixar tudo lá, tá? Então, ele só utiliza essa coisa de... A gente pode até mostrar aqui, deixa eu tirar aqui, tá? Todos os argumentos que você pode utilizar. Você podia passar o receptor, se você podia dizer se terem uma flexibilidade das cadeias laterais, né, de alguns resíduos, a gente pode colocar. Tudo que a gente colocou lá no arquivo, ele está aqui, tá? E aí a gente coloca ele na linha de comando, nesse arquivo texto, para ficar mais bonitinho, mais organizado, tá? Então a gente fica uma linha direta. Vamos dar Enter? E pronto, está rodando aí o nosso... Rodando. Demora ou não? Não, demora não. A gente está fazendo ele bem rapidinho, tá? Então, esse aqui é a entrada dele. Gente, o Vina, ele é totalmente linha de comando, tá? Ele foi feito para ser rápido, para ele ser uma forma bem simplificada de fazer docking. Vocês estão vendo que ele é muito rápido, muito fácil de fazer. E aí, ele já calculou para a gente aí 10 poses, né? Fez um ranking aqui, né? A função de score do Vina, ele é chamado de afinidade, tá? Então, ele dá em kilocal por mol.
quando a gente fala afinidade, gente, a gente não está falando que é um inibidor ou não, tá? Então, ele calcula ali e fala, olha, esse ligante nessa posição aqui, ele tem uma boa afinidade com o nosso receptor, tá? Então, ele dá um valor, tá? A gente não pode utilizar esse valor como sendo um valor experimental. Ele aí Esse aí já veio ordenado, então, ordenado. Ele dá para a gente ordenado, na verdade. Que beleza, já veio ordenado. Esses valores aqui, só falar uma coisa muito interessante aqui, o Vina, ele é aleatório, tá? Então, quando você roda ele vai criar um número gigantesco aqui, aleatório. Então, se você rodar no seu computador e quiser exatamente esse mesmo resultado, você teria que dar esse valor aqui para ele nesse comando de seed, tá? Senão ele vai criar alguns resultados diferentes. Vocês vão ver que não vai ser tão diferente assim, né? Porque o espaço conformacional não é tão grande assim, mas teoricamente você precisa desse valor para ter o resultado igual. Outra coisa que ele dá aqui que a gente não pode utilizar como sendo valor de RMSD, esse RMSD que ele dá, tá? Esse RMSD do Vina é o seguinte, tá? Eu já vi muito trabalho que o pessoal falou, tem um RMSD de 1.8. Não. O que ele faz é o seguinte, ele calcula a primeira pose, que ele ranqueia, tá? Como sendo a primeira, e aí o RMSD que ele vai fazendo é em relação à primeira pose, tá? Então, esse segundo ligante aqui, ele tá à distância de 1.8 do meu ligante anterior, tá? Então, ele é sempre do primeiro ligante. Tá vendo esse aqui? Esse aqui tá 7 anos. Ele tá muito diferente. Ele não é o RMSD... Depois ele voltou para mais perto ali. Exato. Esse RMSD não é o RMSD com cristal, com aquele que a gente utilizou primeiro lá, não, tá? É um RMSD da pose, é um RMSD interno, tá? Bom, fizemos o docking, gente. Já tá aí o nosso docking, tá? E aí, se a gente der um LS aqui, a gente vai ver o nosso... Gerou o quê? Gerou um PDB, hein? Ele gerou um PDBQT chamado dockedligante.pdbqt. Tá? E aí, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão lá na pasta de vocês, lá no site, no Oli, né? Vocês vão na pasta de vocês, no meu caso... Vocês lembram ainda? É bioinfo, é a máquina, mas na web, bioinfo.icb.fmg.br/biofmg. Aí vocês vão precisar do usuário biofmg e a senha invertida, né? Carrara Taxis. Isso. Para vocês conseguirem ver as pastas de vocês na web, né? E aí vocês vão lá no docking prático, vou dar um tempinho até vocês conseguirem lá, e vão baixar esse PDBQT pro computador de vocês para vocês olharem no Paimon, tá? Então, a gente... Opa! Clicando ele não vai, né? Ele abre direto. Então, vou salvar aqui. Bioinfo/biofmg, né? Isso. O meu guardou a senha aqui, biofmg, Carrara Taxis, beleza. Clica no Oli, aí você pode ir na pasta da L Santos, que tá tudo lá, né? Na verdade, todos de vocês também vão estar, né? Vocês conseguiram pegar aí direitinho, vocês vão ter lá esse arquivo, tá? Uhum. E aí vamos abrir o PyMol de novo, tá? Aqui no tutorial ele faz, a gente está no número 31, né? A gente vai abrir essa coisa no PyMol. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que eu já entendi o problema do menino aí que teve problema em abrir. Olha só, se você tiver no Windows, se eu te mostrar, quando você digita PyMol para abrir aqui, ele vem, ó, tipos diferentes, tá vendo? Se você colocar Viewer Only, ele não abre aquela parte de cima, tá? E aí, quando você abre essa parte aqui, ó, TCL, TKGU mais console, ele abre tudo, tá? Então, tem uma diferençazinha assim. O PyMol novo, não. O PyMol novo, ele já abre tudo junto. No Windows, tá? No Linux, ele abre normal. Ele abre tudo, tá? Então, realmente... Deve ter sido isso que aconteceu no dele, tá? Então, não abriu, porque ele não abriu com o console aqui em cima. Uhum. Bom, então, voltando aqui para o tutorial, tá? Então, a gente vai abrir duas coisas, tá? Primeiro, o ligante PDBQT e o ligante PDB, tá? Para a gente dar uma olhada aí no que está acontecendo entre eles, tá?
com a distância que a gente teve entre eles aí. Nossa, sumiu tudo aqui, ó, tá aqui. Então, File, Open. Vai estar mais aqui, eu estou salvando um documento meio aleatório aqui, né? Bom que eu não tenho muita coisa no documento. Eu vou colocar aqui, ó, All Files, tá? Porque o PDBQT, ele não mostra como PDB, tá? Então, tem que colocar aqui, ó, All Files. E aí, a gente vai abrir gigante. O de vocês vai estar mais organizado, tá, gente? Que eu salvei aqui. Tá meio perdido. Cadê? Docked, Ligante, PDBQT, tá? Então, vocês vão abrir os dois. Pode abrir os dois juntos. Não tem problema. Vou aqui para All Files. Abriu. E aí, a gente vai ter o nosso ligante. Vamos colocar eles colocar Show Sticks aqui. É o ligante azul. É o nosso ligante cristal. E aqui eu vou colocar verde, sei lá, verde. No Show Sticks também. Enfim, né? Color green. Assim, pronto. Não vai, né? É por causa do PDBQT. Bom, então o ligante azul é o nosso cristal, nossa posição original, tá? Do ligante. E o branco aqui é a nossa pose. Lembra que a gente deu 10 poses? O PyMol, ele mostra tudo junto. Então, vocês vão ter que vir aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, aqui perto do Szinho aqui, ele tem esses controles, tá? Então, se você for apertando... Se você for apertando nesse aqui, ó, ele vai mostrando, ó, um a um, ó. Então, ó, tem um cara lá que ficou legal. Exatamente, é o segundo, ó. O segundo aqui ficou muito bom, ele ficou muito próximo, tá? Então, ó, o primeiro, que a gente espera que o primeiro seja o que tenha a melhor posição, né, a melhor afinidade, não ficou tão bom assim, mas o segundo ficou. Então, por isso que é bom a gente estar olhando todas as formas, tá? E aí a gente vai, ó, a gente pode ir mexendo, ó, e a gente vai vendo todas as posições que o docking colocou. Pode dar uma melhorada aqui, uma distanciada nele aqui, tá? E aí a gente pode ver, a gente pode colocar até para ele ficar rodando aqui, ó, um doido, tá? Não dá para ver nada aqui, mas a gente tem as nossas estruturas. Então, assim, ó, olhando, a gente já viu que o segundo, ele tem uma posição muito boa, tá? Então, quando aí a gente... você está na vida real, você não tem esse daí já pré-docado, né? Não. Aí você vai ter que olhar se a docagem número 2, se a pose número 2, se ela está interagindo legal com os resíduos do seu receptor, do jeito que você imaginava, né? Você vai ter que fazer uma certa química aí com o receptor, porque você não sabe onde é que aquele cara estava ligado, mas às vezes você tem um outro cara ligado lá, por exemplo, o substrato, né? Aí você vai escolher o segundo, porque o segundo ele se encaixou melhor aonde o substrato se encaixaria, né? Se fosse uma enzima e tal. Então você vai ter que usar seus conceitos de química do conhecimento do sistema mesmo, né? A gente vai fazer rapidinho essa parte aqui, como eu mostrei para vocês, interações. O que a gente vai fazer? Vamos fazer, como os estados estão todos eles um em cima do outro, né? A gente primeiro vai fazer o seguinte, é o número, vamos voltar aqui, não sei qual é o número que eu tô já mais aqui no tutorial, é o número, o split states aqui, é o número 31, isso, aqui, ó, 31, tá? Então, a gente vai aqui, ó, na minha tela aqui em cima, ou embaixo também, tá? Tanto faz. A gente vai colocar split states, tá? Underscore states, e o docked ligands.pdbqt. Então, a gente vai separar, tá? Esses níveis aqui. Então, em vez de ele estar num só, tá? Ele vai estar em vários, tá? Então, vão estar em 10 aqui. Eu vou tirar todos, e a gente vai pegar o primeiro e o segundo aqui, tá? Pra gente ver aqui. E vamos abrir o receptor. Isso daí tá no número 33, né? 33, 34. Então, vamos abrir o receptor. Só para a gente dar uma olhada aqui. Open. Abrir o receptor aqui. Abrir o receptor. Tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, gente. Deixa eu tirar todos os ligantes aqui. Só vou deixar o ligante cristal. Lembrando aqui o que a gente fez, né? A gente fez actions, find polar contacts to any atoms, tá? Então, eu vi as interações aqui do meu ligante, tá? Com o meu receptor, tá?
dar um zoom aqui no meu ligante, para deixar ele mais perto aqui, tá? Então, a gente viu que ele formava essas interações aqui, certo? Agora, eu vou pegar o primeiro ligante aqui, tá? Que é esse. Vou fazer a mesma coisa. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro, meio tortinho. O segundo é que é o bacanudo. Então, ó, a gente vai fazer a mesma coisa. Find polar contacts to any atoms, tá? Vou tirar o ligante 2 aqui. Vocês vão ver que ele não está formando todas as interações, não. Aqui, ó, tá faltando algumas interações, tá? Ele forma algumas, mas não forma outras. Então, vou tirar ele e vou colocar o outro ligante, tá? E aí eu vou calcular, né? Ele tá aqui, ó. Ele tá bem mais próximo do ligante original. Então, eu vou calcular. Actions, find polar contacts to any atoms. E aí a gente vê... Dá para pintar de vermelhinho a do segundo? Eu acho que agora dá. Deixa eu ver. Agora dá. Eu acho que não dá para fazer por elements, porque o... Não, eu queria pintar as interações. As interações pode. Essa última interação aqui, ó. Então, você pode vir aqui, ó, color. Vou colocar vermelho. Isso. Uhum. E eu vou colocar a primeira aqui de verde. Amarelo tá bom. Não, deixar amarelo só a original, né? Do ligante. Tá bom. Então, ó, a gente pode ver aqui, vou tirar esse aqui para não ficar. Então, a gente pode ver que ele formou exatamente aqui, ó, no mesmo lugar, as mesmas interações, mesmo ele estando um pouquinho diferente do ligante original, assim, mínimo que ele está diferente, ele formou as mesmas interações. Quando a gente vê o ligante mais bem ranqueado ali, né, que é o primeiro ligante, vou mostrar as interações dele aqui, ele forma alguma das interações, mas ele não forma todas, porque ele está numa maneira meio invertida ali, tá? Ele está uma maneira mais para frente. Então, é isso que a gente vê quando a gente não tem o ligante, a gente vai tentar encontrar isso. Será que essas interações que a gente conhece, que ele deveria estar fazendo, ele está fazendo? Né? E aí... a gente consegue olhar isso, né? A gente vai ter algumas informações estruturais, ou até mesmo de experimento, né? E qual é aminoácido, qual é a tríade catalítica, sei lá, que interfere, ou coisa desse tipo. Então, a gente pode estar vendo. Bom, gente, a última coisa que a gente tem que fazer aqui no tutorial, né? Já está dando a hora também, mas é bem rapidinho. A gente vai utilizar... A gente fez esse split aqui no nosso PyMol. Se a gente quiser salvar... por exemplo, só o segundo, né, que a gente sabe que é o ligante legal aqui, a gente pode vir em Save Molecule de novo, vocês vão ver que eles estão todos separados aqui, tá? E aí você vem aqui e salva ele, tá? Você tem uma outra maneira de fazer isso, que é utilizando, voltando aqui para o terminal, tá? A gente pode utilizar o programa Vina Split para meio que dividir ele também, né? Através do Vina Split, a gente divide ele aqui no computacional, tá? Opa. Nossa. Acho que travou, né? Tem que entrar de novo. Abrir de novo. Esse é o Vina, então. Quer dizer, claro que, assim, se você for viver disso, você vai fazer um monte de curso, vai ter uma familiaridade maior com esses programas todos, né? Aí é uma vida, vamos dizer, uma opção, né? Dentro da bioinformática estrutural é uma, e docking, por exemplo, é uma, né? Então é uma carreira mais especializada, né? Mas em compensação você vai conseguir trabalhar fazendo triagem de fármaco, essas coisas todas aí, né? Assim, eu trabalho mais com essa parte de docking, dinâmica e tal, então é o que eu faço e, obviamente, assim, é fácil de fazer, mas não é uma coisa fácil de você falar para as pessoas que é certo, né? Você tem todo um processo de validação que você tem que fazer, todo um processo para afirmar que aquilo dali é daquela maneira, tá? Então, tem um pequeno... eu acho que tem que ter um pouco de estudo, bastante, para tentar confirmar para as pessoas que isso que a gente está vendo no computador é realmente o que vai acontecer ali na nossa
Mas as pessoas vão agradecer porque você vai fazer uma triagem de 1 milhão de compostos, você não vai ter que testar todos eles, né? Você vai testar só aqueles que a parte computacional sugeriu você para testar, porque são os mais promissores, né? Não, Isso economiza muito, isso né? hoje em dia, né? Antigamente ficava mais no acadêmico, né? Porque é uma coisa de limitação, né? De você ter essas coisas de massa dentro da academia, né? A gente tem um limite de recursos, mesmo até nos Estados Unidos, essas coisas assim, não é, né? Os caras não vão ficar fazendo isso, tendo aquelas máquinas de HTS. Mas hoje em dia até a indústria farmacêutica está investindo pesado nessa parte em sílico, machine learning também, né? Para tentar diminuir, é um custo muito grande, né? Beleza. Bom, gente, para terminar, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer esse split, né? Vamos utilizar o Vini Split. Ele vai quebrar esses nossos 10 poses em poses separados, tá? Então, o Vini Split é o número 36 aqui, vamos dar Enter. E ele já fez aqui, dando um LS, você vai ver que ele separou todos eles, tá? E aí, então, legal, que a gente pode calcular, através de um script que já tem aqui para a gente. Vou copiar para não precisar digitar tudo isso aqui. Ele copiou meio errado aqui, deixa eu limpar, eu tenho que digitar alguma coisa. E ele vai comparar, ele vai computar esse RMSD com o ligante original, que é o nosso ligante cristal. Isso daí a gente só pode fazer porque a gente tem um ligante cristal, tá, gente? Se a gente não tivesse um ligante cristal, a gente não poderia computar esse RMSD. Então, eu vou calcular o primeiro ligante, né, o menos F ligante PDB-QT, menos S. Falou do segundo logo, que é o bacana. Colocar. Ele, na verdade, ele faz apenas um por um. Eu tinha feito um script para... ligante, né? Tem aqui. Eu fiz um script para calcular todos, mas aí eu falei assim, vou colocar só o 2, tá? E aí ele calcula, ele não mostra pra gente, porque ele joga por um arquivo aqui, tá? Que é o Summary RMS Results. Então ele mostra aí pra gente que o nosso RMSD é de 0,76. Então é um ótimo RMSD para estrutura cristal, tá? De docking, né? Porque ele só tem uma distância de 0,76 entre um e o outro. Se eu quiser calcular, por exemplo, o primeiro, eu posso calcular aqui, ele vai jogar lá para esse mesmo arquivo, tá? O primeiro, ele está numa distância de 2,5 do nosso ligante original, tá? Então, ele realmente, o Vina, apesar dele ser rápido e potente, a função de score dele aí não foi tão boa em ranquear Evis aí. Então, por isso que a gente tem que dar uma olhada melhor nessa função de score, tá? Não confiar. RMSD tem abreviatura, mas basicamente ele vai medir a distância média entre todos os átomos do neguinho com os outros, né? Exato. Quanto menor for esse número, mais próximo ele está. É uma distância muito usada quando você alinha duas proteínas, ou dois ligantes, né? Isso aí em angstroms, é isso? É em angstroms, é. É uma distância média em angstroms de todas as posições, né? Numa proteína se usa a cadeia principal só, né? Sem as cadeias laterais. No caso aí dos dois compostos, é o quanto os dois neguinhos estavam encaixados um no outro, né? E isso é uma distância pequena, então você fala assim, então beleza, tá numa distância pequenininha, então ele conseguiu docar no lugarzinho previsto mesmo, né? Exato. E aí o que a gente fez aqui é o que a gente chama de validação, tá, gente? Redocking. Então, se você tiver uma estrutura que já existe, uma estrutura cristalográfica com um ligante, mesmo ele sendo diferente do seu ligante, é bom você estar treinando um redocking. Porque aí você vê que ele consegue achar aquele lugar na proteína, ele consegue alcançar daquela mesma maneira. Tá? E quando você tiver em solução, né, você está validando que o neguinho realmente acharia aquela posição. Não é só porque está num cristal que está naquela posição, né? Exato. Então é isso, gente. É o que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham... O tutorial, como eu disse, a gente fez um redocking, mas vocês podem estar criando ligantes aí e fazendo exatamente dessa maneira. Prepara receptor, prepara ligante, escreve um arquivo de config lá com seus dados, tá? Não pode utilizar apenas esse. Mudou a proteína, mudou ali as posições, né? De centro, número de caixa e tal, mas é exatamente isso. Roda no Vina,
você vai ter seu ligante que avalia lá com o PyMol, com qualquer outro programa de visualização. E é isso. Mas se a gente der um zoom out, vocês viram o que é docking, né? Que vocês não sabiam. Quando entraram aqui, docking, o que é docking? Né? Viram o que dá para fazer com docking e fizeram um dockingzinho, não redocking, né? Mas é um dockingzinho e dá para entender que você pode ter um potencial de fazer isso em larga escala e varrer uma biblioteca de possíveis ligantes e selecionar aqueles que você vai testar, né? E viu como é que você vê as interações para ver se está interagindo com o seu alvo ou não, tá? Parará. O objetivo nosso é dar aquela grande estimulada em vocês para, se vocês querem essa área, né? Vocês já sabem como é que o negócio funciona, né? Beleza? E assim, requer prática com o PyMol, né? Qual o menuzinho aqui, mas acho que se vocês repetirem passo a passo esse tutorial devagarzinho e tal, vocês vão acabar tendo um conhecimento dos comandos de PyMol e uma facilidade de navegar neles melhor, né? É bom refazer direitinho com calma, tá? Parará. Tem o vídeo para vocês seguirem, né? Vai ficar lá gravado. Muito bom. Agora, Luciana, a tarefa não é de redocking, não, né? Não, eu tirei essa parte do docking porque o problema, né, assim, muita gente não vai ter problema em instalar o MGL Tools ou coisa desse tipo assim, mas pode ter problema, né? Então, eu meio que deixei só a parte do PyMol, mas se alguém quiser, eu acho que a estrutura que eu peguei tem um ligante lá, se quiser testar também. Então eu meio que tirei, porque normalmente quando a gente faz isso na sala de aula, sempre tem um probleminha a mais nessa parte. Então, eu só deixei só PyMol na tarefa. Na tarefa, né? A tarefa é tranquilinha. A tarefa é tranquila. A tarefa já está postada lá, você já pode ir fazendo, entregar até dia 2. A galera falou que quer que eu feche o diário dia 7, né? Então, assim, vocês cooperem aí para enviar tudo até dia 2, porque corrigir tudo numa semana só vai ser meio difícil. Mas eu tenho uma estratégia para corrigir rápido. Eu acredito que o PyMol é exatamente o que a gente fez no tutorial, só que com uma outra proteína, tá, gente? É bem fácil. Não precisa fazer estruturas. Né? Pode fazer o print da tela e colocar. Ok, Luciana, eu vou fechando aqui a nossa gravação para colocar no nosso site já.